professor, seu áudio tá desligado. Mesmo. Pronto. Agora estão me ouvindo? Sim, Pronto. Nós vamos resolver as questões da página 56 e 57 do livro Vivar. E vamos começar com a primeira questão, que diz o seguinte: consultando a tabela a seguir, que indica as temperaturas de fusão e de ebulição da água, acetona, cobre, bromo, etanol e mercúrio, indica o estado físico de cada uma dessas substâncias nas temperaturas indicadas. E aí ele quer saber qual será o estado físico dessas substâncias a 10 graus Celsius, 240 graus Celsius e 1500 graus Celsius. Vamos considerar que são substâncias puras, por isso o gráfico apresenta patamares, né? E aí eu fiz aqui esses gráficos para ajudar a gente. Então aqui tem a água com seu ponto de fusão, que é quando passa do líquido para o sólido a 0 graus Celsius, ponto de ebulição, quando passa do líquido para o gasoso a 100 graus Celsius. Então a água a 10 graus Celsius, ela é sólida, líquida ou gasosa? Qual vai ser o estado da água a 10 graus Celsius, minha gente? Líquida? Líquida? Líquido. Líquida, Isso mesmo. ok. Certíssimo. E a 240 graus Celsius? Gasosa? Gasosa. E a 1500 graus Celsius? Gasosa também. Muito bem. Ah, segundo gráfico que nós vamos analisar é para a acetona. A acetona, ela tem o ponto de fusão sólido para líquido a menos 94,7 e ponto de ebulição de líquido para gasoso a 56,1. E aí, a 10 graus Celsius, a acetona vai ser sólida, líquida ou gasosa? líquida, Líquida. A 240 graus Celsius. gasosa, E a 1500 graus Celsius. gasosa. Só desligar aqui. Pronto. Vamos agora analisar o cobre. O cobre, ele tem ponto de fusão, ou seja, do sólido para o líquido, a 1084,6 graus Celsius. E o ponto de ebulição do líquido para o gasoso a 2562 graus Celsius. Então, o cobre a 10 graus Celsius é sólido, líquido ou gasoso? Sólido? Sólido. Sólido, A 240 graus Celsius Sólido. sólido. e a 1500 graus Celsius? Hum, Líquido. líquido, Líquido. Agora vamos analisar o bromo. Bromo tem ponto de fusão, ou seja, sólido para o líquido, a menos 7,2 graus Celsius, e o ponto de ebulição do líquido para o gasoso a 58,8 graus Celsius. Analisando o bromo, a 10 graus Celsius, é sólido, líquido ou gasoso? líquido, Líquido. Líquido ficou mesmo, né? É, a 240 graus Celsius, apesar que eu acho que gasoso, gasoso. E a 1500 graus Celsius, gasoso. gasoso. Apesar que eu acho que líquido também pode estar certo, né? Enfim, vida que segue. Que aqui não ficou muito retinho, então vamos para o etanol. Etanol, ele tem o ponto de fusão a menos 114,1 graus Celsius e o ponto de ebulição a 78,3 graus Celsius, ou seja, ele passa do sólido para o líquido nessa temperatura negativa e nessa temperatura aqui de 78,3 ele passa do líquido para o gasoso. Etanol a 10 graus Celsius, é sólido, líquido ou gasoso? Líquido, Líquido. Líquido. A 240,
Gasoso. 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 E a 1500 graus Celsius? Gasoso. Gasoso. Muito bem. Agora vamos analisar o mercúrio. Mercúrio ele tem o ponto de fusão menos 38,8 e o ponto de ebulição 356,6. A 10 graus Celsius, ele é sólido, líquido ou gasoso? Líquido. Líquido. A 240 graus Celsius Líquido. e a 1500 graus Celsius? Gasoso. Gasoso. Muito bem. Respondemos então a primeira questão. Deixa eu projetar a segunda questão para vocês. Com a luzinha. Construa um gráfico de temperatura versus o tempo que representa o aquecimento de um sólido, então é um sólido qualquer, de 0 graus Celsius a 120 graus Celsius. Sabendo que se trata de uma substância pura que funde a 41 graus Celsius e cuja temperatura de ebulição é 112 graus Celsius. A fusão se inicia em 5 minutos e termina em 11 minutos. A ebulição ocorre no intervalo de 14 a 23 minutos. Qual o estado físico da amostra a 12 minutos de aquecimento? Então, o primeiro que nós temos que fazer é construir o gráfico. Então, é temperatura versus o tempo. Aqui eu fiz uma escalinha indo de 30 e 30 até 120. E aqui eu coloquei alguns pontos que eu achei importante durante a questão, né? Que é 5 minutos, 11 e 23. Claro que os outros minutos estão aqui, só que eu não representei. Pronto. E aí a primeira informação que ele fornece é a substância ela funde a 41 graus Celsius. Então nós sabemos que 41 vai estar. Deixa eu pegar outra cor. 41 Vai graus ficar Celsius. entre o 30 e o 60. Isso, vai estar, aqui vai dar uns 45, então mais ou menos aqui. E a ebulição ocorre aos 112. Se aqui é 120, então um pouquinho abaixo, vai ter o 112. Embaçou um pouquinho. É assim que vai para desembaçar. Enfim, se tiver ruim, vocês avisem. A fusão inicia aos 5 minutos e termina aos 11 minutos. Então, ele funde a 41 graus Celsius e dura de 5 minutos a 11 minutos. Então, inicia aqui, ó, em 5 minutos e vai até 11 minutos. Isso é a fusão, que é do sólido para o líquido. A outra informação. E a ebulição ocorre no intervalo de 14 a 23 minutos. Então, o 14 vai estar mais ou menos por aqui. Vamos colocar 11 aqui. Vamos colocar aqui 14 minutos. A temperatura é de 120, lembra lá. Então, vai estar mais ou menos aqui. Passando do líquido para o gasoso. Aí a gente faz aqui os pontos. Sólido, líquido e, posteriormente, gasoso. Considerando aqui 14, aqui 11, 5 e aqui 23. E aí ele quer saber, aos 12 minutos, qual será o estado dessa substância. E aí? Tem... Líquido.
Isso mesmo, a substância estará no estado líquido. Veja que o 12 ele vai estar mais ou menos por aqui. E aí ele vai estar fazendo a ligação direta aqui. Então, o estado físico da substância será líquido. Bacaninha. Vamos para a terceira questão. Ah, pronto. Vou projetar aqui a terceira questão. Vocês estão vendo a questão aí, não é? Sim. Em uma atividade experimental, o professor forneceu aos grupos de alunos esferas de cobre de diferentes tamanhos e pediu a eles que encontrassem a densidade da amostra fornecida. Para tanto, um grupo de alunos fez os seguintes procedimentos. Mediu a massa da amostra de cobre fornecida, obtendo um valor igual a 89 gramas. Colocou água em um cilindro graduado até a marca 300 de 30 ml. Mergulhou a esfera no líquido e notou que o nível da água se deslocou para a marca de 40 ml. Considerando que ambas amostras foram fornecidas pelo professor, eram de cobre puro, ou seja, não há impurezas, qual é a importância de vários grupos de alunos executarem, a, executarem medidas da densidade do mesmo metal? E aí, gente? Qual é a importância dos grupos realizarem a medição, fazer o cálculo da densidade do metal? Vários grupos fazerem o mesmo cálculo. Professor, eu botei assim, que as esferas são de diferentes tamanhos e a densidade provavelmente vai ser diferente. Então, o resultado de cada esfera vai ser diferente. Bacana. O que mais? Quem colocou outra resposta? Pronto. Então, o que foi que eles fizeram, né? Pegaram lá as esferas e aí pegou um específico e verificou que era 89 gramas. Aí ele colocou dentro de um cilindro que tinha 30 ml de água e esse volume passou, o volume do cilindro passou para 40 ml. A primeira pergunta é interessante, buscar o valor da densidade, porque vai ter ali várias amostras com massas diferentes. Mas se eles fizerem esse método aqui, vai haver uma variação de volume, que não necessariamente vai haver uma variação de volume, e essa variação de volume vai poder fazer com que eles contribuam para os cálculos. E no final, como é o mesmo material, ou seja, de metal, eles têm que encontrar a mesma densidade ou valores muito próximos. E aí, essa medição ela é importante para encontrarmos, para termos resultados com maior precisão e exatidão. A precisão, deixa eu só escrever aqui. É importante para obter resultados mais precisos e exatos. O que Deus colocou não está errado, tá certo? Uma observação boa também, porque como você vai ter ali amostras diferentes, a densidade para qualquer uma das amostras será a mesma. Mas o que é que vai mudar? A massa e o volume que eles vão identificar, tá certo? Mas a densidade, como é o mesmo material, é a mesma para todos, independente do tamanho da amostra. Tranquilo? Isso já é um gancho para a outra questão futuramente. Deixa eu pegar um rosinha aqui.
E aí, essa ideia de precisão e exatidão, ela é importante. Preciso é o quão próximo seus resultados chegaram. E exato é o quão próximo do resultado ideal, podemos dizer assim, é, seus experimentos chegaram. Por exemplo, digamos que o valor da densidade seja 2. E você fez lá seus cálculos e encontrou 1, 1,2, 1,3, 1,1. Esses valores eles estão um pouco distantes do 2, mas eles estão muito próximos, ou seja, eles estão muito precisos. Então aqui nós podemos dizer que temos um resultado com precisão, mas não temos esses resultados com exatidão. Mas se os resultados fossem, por exemplo, 2,1, 1,9, 1,8, 1,7, esses resultados eles estariam mais próximos do real, ou seja, eles teriam uma maior exatidão e também teriam precisão. Agora, se os resultados encontrados fossem 10, 12, 5, 1, esses resultados eles não são nem precisos, porque estão altamente distantes, né, um do outro, e nem são exatos. Então, a ideia de precisão e exatidão ela é muito importante porque vai nos dar uma direção do nosso trabalho. Tranquilo? Vamos ver a letra B, o que é que pede. Letra B. Qual é o valor aproximado da densidade do cobre obtido pelos grupos? Então, vamos fazer esse cálculo. Para calcular a densidade, qual é a fórmula que nós utilizamos? Densidade, Massa massa sobre e volume. volume. Oi. Densidade igual a massa sobre o volume. Densidade, massa e volume. Densidade é igual a massa sobre o volume, isso. Densidade é igual a massa sobre o volume. Deixa eu só ver aqui para ver como é que está aparecendo para vocês. Deixa eu desligar aqui. Vai estar tudo preto aí. Pronto, aí agora é só fixar aqui essa imagem em que eu apareço. Essa imagem, né? Fixar a minha câmera. Pronto, é isso mesmo. Então, nós temos densidade igual a massa sobre o volume, onde nós temos o valor de massa, que foi calculado para essa esfera. Sim, não. Sim, é 84, 89 gramas, desculpa. Isso mesmo. E o volume? Nós temos esse valor de volume. Eu acho que o 40, professor. É 10 ml? Como é? 10 ml. 10 ml. Porque, veja, se 30 ml já era de água, o que foi acrescido vai ser o volume referente à esfera. Tranquilo? Então, o volume da esfera vai ser esse espaço aqui. Isso, o Jamil colocou lá a continha. 10 ml. E aí, fazendo a conta, nós temos a densidade, o valor da densidade, que é 89 gramas, 8,9 gramas por ml. Tem que o povo começa a ligar na hora que a pessoa está ocupada. Não, não vai atender, não. Deixa eu desligar aqui. Pronto. Tranquilo? Vamos para a próxima. Ou tem a letra C? Deixa eu ver, só confirmar. Tem a letra C. O procedimento adotado pelo grupo de alunos, no caso, esse procedimento aqui, é útil para identificar metais. Perdão. O procedimento adotado pelos alunos é útil para identificar metais, mas ele poderia ser utilizado para amostras de açúcar e de cortiça. Justifique sua resposta. Deixa eu colocar aqui. Esse procedimento aqui, ó, ele verificou a massa, verificou o volume por meio
do acréscimo da água. Seria possível, por exemplo, para uma cortiça, aquela tampinha que vem dentro do vinho, não tem aquela rolinha, é uma ideia de cortiça. E água com açúcar, você misturar lá. Será que daria certo utilizando esse procedimento? Sim, não, por quê, talvez. E aí, minha gente? Vocês estão me ouvindo? Gente? Sim, sim. Sim. Essa E aí? pessoa fica com dúvida. Não, mas pode dizer se o que você acha que vai dar, se vai dar certo, se não vai, não tem problema. Jamile disse: a cortiça deve flutuar na água, então não dá para verificar o volume. Pronto, isso mesmo. Para a cortiça não é possível porque ela vai ficar flutuando ali. Então a gente não vai ver uma alteração no volume, né? A gente pode sim verificar a massa, mas não vamos poder verificar o volume. Por esse método aqui. Só um minuto, deixa eu pensar aqui um negócio. Sim, e para a água com açúcar, a gente consegue identificar? Não, porque ia se solubilizar na água. Isso mesmo, a açúcar ela iria se solubilizar na água e não teríamos como identificar. Bacaninha. Vamos agora para a quarta questão. Deixa eu abrir aqui, sim. Na embalagem de um detergente tem escrito. Opa, saiu aqui. Na embalagem de um detergente em pó, há uma indicação: 600 gramas. Imagine que você consiga encher 6 copos de 200 ml cada com o conteúdo do pacote. Essa situação aqui. Nós temos o detergente, 600 gramas, e nós conseguimos encher, né, tirar esse pó daqui, 6 copos que suportam 6 ml cada. Letra A pergunta: qual é a massa do detergente? 600 gramas. Muito bem, 600. isso, exatamente. A massa do detergente é 600 gramas. Cadê o livro que cortou a outra pergunta aqui e eu não consegui passar? Letra B. Qual é o volume total dos recipientes que contém detergente? 1.200 ml? Isso. O volume total, 1.200 ml. Agora, a quinta questão é a continuação dessa quarta, né? A quinta questão diz o seguinte: posteriormente, você compra outra marca de detergente em pó, de mesma composição, com a indicação 600 gramas na embalagem. Porém, só consegue encher 5 copos de 200 ml. Letra A. Qual é a massa do detergente em pó do segundo pacote? 600 gramas. Isso mesmo. Letra B. Qual é o volume total dos recipientes que contêm o detergente? Qual era o que, professor? Qual é a massa, qual é o volume total dos recipientes que contêm detergente? Para essa letra aqui. Para essa questão. 1000 ml? 1.000 ml. Daisy já colocou. Daisy não, Jamile já colocou ali um valor de densidade. Adiantou um pouquinho. Aí, letra C. Qual dos dois detergentes é o mais denso? Considere o volume do detergente correspondente ao total medido. O primeiro? E aí a gente faz o quê? Faz o cálculo da densidade para cada um. Para o primeiro detergente,
nós temos os valores de massa e temos o valor de volume. A massa, 600 gramas, e o volume, 1.200 ml. Isso nos dá um valor de 0,5 gramas por ml. E para o detergente 2, ou para D2, nós temos a massa 600 gramas e temos um volume de 1.000 ml. Sendo assim, a densidade é 0,6 gramas por ml, como o Jamil tinha colocado ali no chat. Então, qual dos dois detergentes é o mais denso? Detergente 1 ou detergente 2? 2. O detergente 2 tem maior densidade que o detergente 1. Bacaninha. Vamos para a sexta questão. Essa sexta questão ela vai demorar mais um pouquinho, mas chegaremos lá. Eu vou só repetir a tabela aqui rapidinho. Cadê? Não abriu, não aceita aqui. Aqui. Pronto. Então, na primeira parte da tabela, temos alguns valores para o ferro, temos alguns valores de massa e alguns de volume, mas não estão todos. E temos alguns valores de massa e de volume para o oxigênio também. 5, 7, 4. E esses espaços que estão em branco é o espaço que nós temos que descobrir esses valores. Mas vamos ver de acordo com o que cada questão pede. Oi. Vou pegar aqui mais folhinha. Cadê minhas folhas? Achei. Pronto. Na letra A, pede o seguinte: construa um gráfico de massa em função do volume para o ferro, se possível, enquadrilhado. Como no momento nós ainda vamos ter que calcular esses valores aqui para poder construir esse gráfico, a gente vai deixar a letra A por último. Letra B. Qual é a densidade do ferro em gramas por centímetros cúbicos? Como nós vimos em uma questão anterior, a densidade ela é a mesma para qualquer amostra do ferro. Então, para essa primeira amostra, a densidade vai ser a mesma, para a segunda, para a terceira e para a quarta. Então, nós só precisamos pegar uma amostra que tenha valores de massa e volume. No caso, essa amostra aqui. Então, a densidade do ferro vai ser massa sobre o volume, onde nós pegamos o valor de massa 15,74 gramas, não podemos esquecer a unidade, e o volume 2 centímetros cúbicos. Se alguém aí tiver uma calculadora mais rápida que a minha, pode ir fazendo, tá? Deixa eu abrir aqui a calculadora. Errei aqui. Pronto, isso nos dá uma densidade de 7,87 gramas por centímetros cúbicos. Então, essa vai ser a densidade para qualquer valor dessas amostras aqui. Pronto, respondemos a letra B. Vamos ver o que pede a letra C. Letra C pede qual é a densidade do oxigênio. Então, nós vamos seguir esse mesmo raciocínio. Vamos pegar uma amostra que tenha massa e volume, porque
esse valor de densidade que nós encontrarmos vai ser o mesmo para qualquer uma dessas outras amostras. E a primeira amostra que nós temos é essa daqui. Então, a densidade é massa sobre o volume. A densidade do oxigênio vai ser 1,31 grama sobre 1 litro. Teremos a densidade de 1,31 grama por litro. Letra D. Calcule a massa de 1 centímetro cúbico, que equivale a 1 milímetro, né? De gás oxigênio. Qual é a densidade do oxigênio gasoso em gramas por centímetros cúbicos? Então, nós vamos fazer uma conversão, né? A densidade nós já temos para a letra D. Temos que a densidade é 1,31 grama por litro. O que ele quer que nós calculemos é a massa, que nós não sabemos, para 1 centímetro cúbico. Centímetro Professor, cúbico. Oi. tem como você puxar a folha um pouquinho só pro lado direito? Que não dá pra ver muito. Um pouquinho mais. Agora. Obrigada. Dá para ver? Pronto. Pode Tá, falar. Quando agora. você estiver vendo, só falar. E o volume ele informa na questão, ou seja, ele quer que calcule a massa de 1 centímetro cúbico. O centímetro cúbico é a unidade de volume. Então, o volume é 1 centímetro cúbico. Para ficar na mesma unidade, ele já informa que 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. E 1 ml nada mais é que 10 a terceira litro. Negativo. 10 a menos 3 litros. E aí a gente faz o cálculo, utiliza esse cálculo aqui, ó. Densidade, massa sobre o volume. Só que aqui o que nós vamos descobrir é a massa. Então a gente substitui a densidade, que é 1,31 grama por litro. Massa é o que nós queremos saber, continua, sobre o volume, que é 10 a menos 3 litros. E aí a gente faz o meio pelos extremos. O que está em cima multiplica o de baixo, o que está em cima multiplica o de baixo. E aí, m vezes 1, que embaixo de todo número, veja uma mosca aqui, sempre tem um número invisível. Então, m é igual a esse resultado que nós vamos fazer aqui. Tem litro aqui, a gente corta, tem litro aqui, a gente corta. Então, vai ser 1,31 grama vezes 10 a menos 3. E aí, é só andar... podemos deixar em notação científica, ficando 1,31 vezes 10 a menos 3 gramas, ou podemos deixar em 0,012000131 grama. 1, 2, 3. Isso. Pronto. Podemos ter esses dois resultados aí. Vamos agora para a letra E. Essa parte de cima vocês conseguem ver, né? Que eu fiz o E agora desse. Sim, dá pra ver sim. Beleza. E aí ele pede, explique o significado das densidades calculadas em B e C. Professor, Vamos ver. Oi, tá um pouco desfocada a câmera. Agora melhorou. melhorou? Porque está um pouquinho distante. Pronto. Aí ele pede que a gente interprete ou dê uma explicação. É isso mesmo. Explique o significado das densidades calculadas em B e C. O que é que isso aqui significa para vocês, essas densidades que nós encontramos? Em que sentido? Bom, é isso que pede a questão. No sentido que você vier no seu juízo, explique o significado das densidades calculadas nos itens B e C. Não precisa focar muito nessa unidade, grama por centímetro cúbico ou grama por litro. Não dá para fazer nenhuma relação entre os dois. Complicado, viu, professor? Não, gente.
Professor, não faço ideia. Pronto, olha. Se nós pararmos para refletir nas unidades, nós podemos chegar à conclusão de que um centímetro cúbico de ferro equivale a 7,87 gramas do ferro. Então, para você ter um volume de 1 centímetro cúbico, ou seja, 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro, você teria que ter 7,87 gramas de ferro. E para você ter uma medida aproximada de 1 litro de oxigênio, você precisaria de 1,31 gramas daquele oxigênio. Então, era para refletir um pouquinho sobre a unidade também. Bacana. Ah, tá. Só mais uma questão de significado dos valores. Alguém falou alguma coisa e eu cortei sem querer. Não? Tá bom. F. Qual a relação entre a densidade do ferro e a do oxigênio? O que indica essa relação? Se nós, eu acho que é bem de boa. Deixa eu pegar a folha de novo aqui. Essa relação aqui nos indica algo. Professor, cortou. Você pode repetir de novo? Essa relação entre a massa do ferro e a do oxigênio, ela representa alguma coisa? A gente pode fazer uma continha para poder dar uma olhadinha nessa relação. Então, nós temos que a densidade do oxigênio, do ferro primeiro, né, que a gente calculou, é 7,87 gramas por centímetros cúbicos. E a do oxigênio é 1,31 vezes 10 a menos 3 gramas por ml, por centímetros cúbicos. Esse 10 a menos 3 é para poder a gente transformar o litro em ml, e como um ml equivale a 1 centímetro cúbico, eu só fiz deixar aqui em cima e embaixo na mesma unidade. Aí fazendo essas continhas aqui, né? Dividindo 7,87 por 1,31, vamos ter. Deixa eu calcular aqui. Se alguém tiver a calculadora mais ligeira que a minha, faça aí. Pronto. Deu 6,008 vezes 10. O que está embaixo negativo passa para cima positivo. Então, 10 a terceira. Isso nos dá um valor de 6,008. Isso nos indica que o ferro ele é cerca de 6.008 vezes maior, ou melhor, mais denso do que o gás oxigênio. Então, isso é uma dimensão muito grande, né? Ou seja, 6.008 vezes mais denso do que o oxigênio. Pronto. Isso indica que o ferro é 6.008 vezes, é o xizinho de vezes, tá? Porque eu tô meio preguiça. Mais denso que o oxigênio. Bacana? Seguindo o baile. Vamos para a letra F, já calculamos. Vamos para a letra A. Lembra lá o que pedi a letra A para fazer um gráfico de relação entre os valores de massa e volume de cada um desses, né? Não, do ferro, se eu não me engano. Deixa eu só confirmar aqui. Quinta, cadê a sexta? Aqui. Não. Aqui. Ó. Pronto, a sexta questão. Letra A. Construa um gráfico
de massa em função do volume para o ferro. Se possível, em papel quadriculado. Como não temos, vai ser no papel que nós temos mesmo. Então, para ter esse valor de massa em função do volume, a gente precisa fazer o quê? Calcular esses valores aqui. E aí a gente vai usar aquela estratégiazinha que a gente já usou. Nós temos o quê? O valor da densidade do ferro, que é 7,87 gramas por centímetros cúbicos. E aí nós vamos substituir esse valor na fórmula. Onde tiver faltando a massa, a gente calcula a massa. Onde tiver faltando o volume, a gente calcula o volume. Bem intuitivo. Deixa eu ajeitar aqui. Vejam aí se não está cortando para vocês. Tá tudo bem. Pronto. Na primeira amostra, nós queremos saber o valor de massa. Então, repetimos aqui, colocamos a densidade, que é Seria 7, 7,87 igual a M uhum, e o volume seria 1,0. centímetro cúbico. Não esqueçamos a unidade. Aí, como tem aqui, a gente corta. Meio pelos extremos. Embaixo aqui tem um número invisível, número 1. M vezes 1 é M. M igual 7,87. 7,87. Isso mesmo, M igual 7,87 grama. Foi a unidade que sobrou. Então, a gente vem aqui na tabelinha e preenche, que é 7,87. A outra amostra incompleta é essa daqui. Só que nessa nós vamos calcular o volume. Então, mesmo esquema. Densidade igual massa sobre o volume. Densidade nós temos Massa é 157, se eu não me engano. 0,4 0,4. grama. Não esqueçamos a unidade. Sobre o E volume V. que nós queremos descobrir. Meio pelos extremos. V, Vamos. 7,87 gramas. Isso. Por centímetros cúbicos. Eu vou colocar o V aqui, só para ficar mais bonitinho. Vezes o V. Igual a Igual a 157. 157,4. Isso. O que está multiplicando, quando passa para o outro lado, Base passa dividindo. dividindo. 157,4 dividido por 7,87. Corta Gramas. o grama e fica Uhum. sobrando apenas isso. E agora a gente faz o cálculozinho. Se tiver alguém que tiver com a calculadora mais ligeira que a minha. Deixa eu ver aqui. 157. Se vocês não estiverem entendendo ou tiver alguma dúvida, pode perguntar, tá? Durante o exercício. Não deixe só eu falando aqui, não. Isso nos dá um valor de 20 centímetros cúbicos. Então, a gente vem lá na tabelinha e coloca aqui, 20. A outra amostra é essa daqui. E aí a gente faz o cálculo para descobrir esse valor daqui. Vai seguir... Oi, como é? A gente precisa descobrir a massa nessa, né? Isso, a gente precisa descobrir a massa. Deixa eu jogar aqui. Pronto. Então, nós temos a densidade sobre o volume. Sabemos que a densidade do ferro é 7,87 gramas por centímetros cúbicos. Massa, eu Coloca a quero dizer, massa sobre o volume. o volume que é 40 centímetros cúbicos. Podemos cortar aqui, meio pelos extremos. Temos que a massa é 7,87 vezes 40. Se alguém tiver uma calculadora mais rápida que a minha, faça aí. Tô sem calculadora, professor, aqui. Por isso que eu não tô ajudando. Tá, deixa eu fazer aqui. Tô fazendo na computadora, eita, na calculadora do computador. Aí demora um pouquinho, porque não é tão rápido feito na mão, né? Gramas. Então essa é a massa que nós temos aqui, 314,8. Pronto, já podemos fazer o gráfico para esses dados aqui. Professor, uma pergunta. Diga. Na massa vai estar sempre multiplicando e no volume vai estar sempre dividindo? Isso. Que é Ok. o rearranjo dessa fórmula aqui, né? Se a gente quiser Isso, descobrir ok. a massa, a gente pode fazer
a massa, que é a densidade vezes o volume. Se a gente quiser descobrir o volume, vai ser a massa A densidade. dividida pela densidade. Ok, obrigada. Nada. É que eu prefiro fazer assim, sabe? Mas se você é, se sentir mais à vontade de utilizar essas formulazinhas, fique à vontade também. Você faz o rearranjo e depois só sai aplicando os valores, porque já vai direto. Tranquilo? Pronto. Mas para a gente preencher essa daqui, vamos fazer também, porque já vai treinando, né? Deixa eu acender a luz aqui, que está um pouquinho apagado. Tá um pouquinho escuro aqui. Pronto, acho que deu uma alumiada boa. Ah, pronto, aí a gente vai fazer para esses valores aqui, só para preencher eles, tá? Para deixar a tabelinha toda completinha e também a gente já vai treinando. Então, vamos pegar esse primeiro aqui. A densidade do oxigênio, a gente calculou que deu 1,31 gramas por litro. Deixa eu fazer de outra cor aqui para a gente não se confundir. Densidade massa sobre o volume. A densidade é 1,31 grama por litro. Aqui nós estamos falando do oxigênio. A amostra, nós queremos descobrir a massa. E o volume que nós temos é 2 litros. Aí fazemos aqui o meio pelos extremos. Temos que a massa é igual a 2,62 gramas por litro. Aí substitui aqui. O segundo, nós vamos querer descobrir o volume. Nós temos o valor de massa, que é 13,1. Então, a densidade, a gente repete, 1,31 gramas por litro. A massa é 13,1. E o volume é o que a gente quer descobrir. Meio pelos extremos. Ui, chega de uma agoniazinha com a ponta do lápis. É 1,31 gramas por litro vezes V igual a 13,1. O que está multiplicando passa dividindo, a gente fica com volume igual a 13,1 grama. Opa, não podemos esquecer a unidade. Sobre o volume de 1,31 grama por litro. Dá 10. Isso. Corta gramas, temos 10 litros. Coloca aqui. E agora o que a gente quer é descobrir a massa novamente. Densidade, massa pelo volume. Densidade que nós temos, 1,31 grama por litro. Massa é o que a gente quer descobrir. E o volume é de 1.000 litros. Corta o litro, meio pelos extremos. Massa equivale a 1,310. 1.310 gramas. Pronto, ficamos com a tabelinha completinha. Agora nós vamos pegar os valores para o ferro e vamos construir um gráfico. Peraí, essa folha é importante? Não, não é. A gente faz aqui. Essa reta saiu bem ruim, hein? Vamos ver como é que a Eu tô dando uma relação. olhada. Oi? A última ficou melhor. Foi. Essa de baixo ainda ficou quase retinha. Agora essa de cima ficou ruim. Deixa eu só ver a relação. Pronto. É massa pelo volume. Então, a massa pelo volume. Que é em centímetros cúbicos, que é por ferro, né? E aí uma dica, eu não sei, enfim, caso você se confunda, por exemplo, o que é que eu coloco na seta de cima, que é Y, e na seta de baixo? O que vier pedindo primeiro vai ser Y, tá? Isso é bem, bem prático da gente não errar na hora de construir um gráfico. Então vamos lá. Quais os resultados que nós temos para a massa? Nós temos de 7 a 310. Então a gente pega o maior valor, coloca aqui, ó, 314,8. A metade desse valor, 150, mais ou menos. A metade de 150 a gente pode colocar 75, vai ficar por aqui. Metade de 75, uns 33 mais ou menos. Vamos colocar 30 por aqui. A Maria não vai chegar tão cedo. Ficou muito ruim esse gráfico. Deixa eu fazer outro. Fazer aqui do lado que dá.
Massa em grama. Pronto, agora eu quero ver, não dá? Então a gente coloca aqui o valor máximo. Vamos colocar 315, porque fica um valor fechadinho. A metade desse valor aproximadamente 150. 150, na verdade 155, 157, né? Vamos colocar 150 mesmo. Aí colocar aqui uns 75, 37. uns 37. Vamos colocar uns 15 aqui. Pronto. E aí a primeira informação que nós temos é 7,87. Vai estar mais ou menos aqui. E de volume 1. Pronto. O volume máximo aqui vai ser 40. Aqui a gente bota 20. Aqui 10. Aqui 5. Pronto. 1 vai estar mais ou menos aqui. Então a gente faz aqui a intersecção. Não sei nem se é essa a palavra correta, mas a gente encontra os pontos ali. Depois 15 e volume 2. 2 vai estar por aqui. Aí vem o 15. Depois nós temos 157, que encontra o 20. Então, 157 mais ou menos aqui um pouquinho acima, né? Encontra o 20. E 314,8 que encontra o 40. 314,8 é praticamente 315, né? Encontra o 40. Pronto, marcamos os pontos do gráfico. E agora vamos construir o gráfico. Fazer a ligação dos pontos. Pronto. Questão 6 resolvida. Vamos agora para a questão... Eita, essa folha não serve. Para a questão 7. Pronto, a questão 7 eu vou ter que apresentar para vocês. Vocês desafixem essa minha janela de foto, tá? Vou apresentar aqui a 7, porque a gente tem que olhar o gráficozinho que está na... como é que se diz? Que está na questão. Deixa eu dar um zoom aqui. E eu vou anotando aqui os valores enquanto isso, e depois quando a gente for resolver, já vai estar certo aqui. Deixa eu ver, letra A. Chegar dando no ouvido. Pronto. Observe o gráfico seguinte e responda as questões. Letra A. Qual é o volume de 50 gramas de ar? Ó, nós temos aqui o valor de massa e aqui o de volume. Então, qual é o volume de 50 gramas de ar? Então, a gente vem aqui ó, em 50, ó, 40, aqui é 60, então aqui vai ser 50. A gente vem andando, ponto. Aí, qual é o outro ponto que a gente encontra em volume? 20. Então, letra A, o volume de ar quando tem 50 gramas equivale a 20 centímetros cúbicos. Letra B. Qual é o volume de 40 gramas de B? Mesmo esquema. A gente vem aqui, 40 gramas, e vai andando até a linha de B. E aí desce, a gente encontra 40 centímetros cúbicos. Letra B. Para um volume, para uma massa de 40 gramas, o volume equivale a 40 centímetros cúbicos. Letra C de cebola. Qual é a densidade de ar? Pronto, então vou parar aqui, daqui a pouco a gente volta. Parou aí para vocês também? Tenho que parar aqui. Pronto. Agora vocês fixem lá a minha janela, a minha câmera, né? E aí a letra C pergunta, qual é a densidade de ar? Nós temos uma amostra de ar que tem volume igual a 20 centímetros cúbicos e massa igual a 50 gramas. Então, é para esse que a gente vai fazer o cálculo. Densidade igual a massa sobre o volume, massa 50 gramas, volume 20 centímetros cúbicos. Fazendo essa divisão, dá 2,5. 2,5 grama por
centímetro cúbico. Pronto, temos a densidade de A aqui. Vou fazer ela bonitinha. Deixa eu ver se a letra C precisa transmitir. Essa é a C, deixa eu ver a letra D. Ah, pronto. A D é bom transmitir, mas a gente vai fazer um cálculozinho, enfim. Mas eu vou transmitir aqui. Pronto, aí vocês desafixem a... Ih, rapaz, não, cancela. Apertei no botão errado aqui. É engraçado que é a tecla, mas a pessoa ainda fala botão. Vida que segue. Deixa eu aparecer aí para vocês. Pronto. Letra C. Qual é o volume de 100 gramas de C? Então, a gente vem aqui. 100. Mas aí a gente vem para cá e não tem um limite dessa... Não tem um limite, acaba aqui, né? Então, a gente não consegue identificar qual seria esse volume. Então, a gente pega qualquer valor aqui, ó. Seja fácil de calcular também. Calcula a densidade para encontrar o volume. Então, vamos pegar esse valor aqui, ó, onde nós temos C. Deixa eu anotar aqui, aí quando a gente voltar, eu já mostro aqui a vocês. Nós temos uma massa de 40 gramas para um volume de 100 centímetros cúbicos. Interromper o compartilhamento. Pronto. Agora vocês fixem novamente aí a minha janela. É um negócio de fixa, desafixa, né? Enfim. E a gente calcula a densidade. Quando a gente calcular a densidade, a gente vai conseguir saber qual é o volume dele, usando essa fórmula da densidade, saber qual é o volume para uma massa de 100 gramas. Mas, por enquanto, a gente vem aqui. Tem 40 gramas, que é a massa, e 100 centímetros cúbicos o volume. Isso nos dá uma densidade de 0,4 gramas por centímetros cúbicos. E aí a gente vai pegar essa densidade, vai aplicar na fórmula, que vai ficar 0,4 grama por centímetro cúbico, igual a massa que nós temos, que é 100 gramas, mas o que nós queremos saber é qual é o volume quando ele tem essa massa. A gente meio pelos extremos, então nós vamos ter que 0,4 gramas centímetro cúbico vezes V igual a 100 gramas. O que está multiplicando passa dividindo, né? O que tem igual de um lado corta do outro. V é igual a 100 dividido por 0,4 centímetro cúbico. V é igual a... Deixa eu ver aqui, que agora me fugiu essa relação dos zeros. Isso nos dá 250. Então, o volume para C, para D, no caso, quando ele tiver 100 gramas, vai ser 250 centímetros cúbicos. Deixa eu ver se tem a letra E. Ou se já vamos para a próxima questão. Tem a letra E. Coloque A, B e C em ordem crescente de densidade. Nós calculamos a densidade de, na letra C, densidade de A. Calculamos a densidade de C. Falta só a densidade de B. Nós podemos utilizar esses valores aqui, né? Então, vamos fazer o cálculozinho aqui rapidinho, aqui mesmo. Massa sobre o volume. 50, eu tenho 20 mais 50 gramas sobre 20 centímetros cúbicos. Temos que a densidade aqui vai dar 2,5. Densidade igual a 2,5 grama por centímetros cúbicos. Essa aqui é a densidade de B. Então, como ficaria a ordem? Sendo do que tem menor densidade para o maior densidade. Letra E. Qual dos três tem a menor densidade? É em ordem crescente? Então é do menor para o maior. E aí, gente? Qual dessas três amostras
tem a menor densidade? A, B ou C? C. C, no caso, tem a maior, né? Ele tem, ó, 250. Vai Esse ficar é o A, B volume. e C? Peraí, cadê a densidade de C? Agora eu misturei tudo aqui. Acho que a densidade de C é 0,4, professor. É Ali isso do lado. mesmo. Pronto. Então, deixa eu. Ai, meu Deus, misturei foi tudo aqui. Essa 0,4 é a densidade de C, né? Então, C tem 0,4 gramas por centímetro cúbico. B tem a densidade de. B são os resultados de. Aqui. B, se nós pegarmos aqui os valores da letra B para B, olha, confundindo a gente, nós temos uma massa de 40 gramas e temos um volume de 40 centímetros cúbicos. Fazendo essa divisão, a densidade fica 1 grama por centímetro cúbico. Então, essa daqui é a densidade de B e a densidade de A. A gente respondeu em qual questão foi na letra C? Foi na letra C. E a densidade de A é 2,5 grama por centímetro cúbico. Pronto. Pronto, eu já coloquei a ordem crescente aqui, ó. Do menor de densidade para o maior de densidade. Então, fica C, que tem menor densidade que B, e B que tem menor densidade de A, sendo A o de maior densidade. Foi tranquilo, eu acabei confundindo tudo aqui. Tranquilo. Ficou um pouquinho Ficou confuso, tranquilo. mas deu para entender. Pronto, tá bom. Eu misturei aqui os valores. Deu para entender, o Vadson, Jamile, Watson. Watson e Vadson são duas pessoas diferentes, né? Jamile mais ou menos, pronto. É porque eu risquei aqui e acabei confundindo tudo. Na letra A, deixa eu pegar outra cor para não misturar muito. Na letra A, nós temos os valores para a amostra A. Então, tranquilo aqui. Na letra B, nós temos os valores para a amostra B. Na letra C, nós temos a densidade de A. Então, aqui, densidade. Na letra A, B, C, na letra D, nós temos as informações para C e a densidade que nós encontramos aqui, ó. A densidade de C é essa. Então, nós temos C, densidade aqui. E a densidade de B, a gente pegou esses valores aqui, ó. Massa 40, volume 40 centímetros cúbicos, para encontrar ela mais facilmente, ó. Foi aqui. Aí encontramos esse valor de densidade para B. Aí eu organizei esses valores aqui, A, B e C, e acabou que eu já estava organizando na ordem crescente, de menor densidade para de maior densidade. Certo? Qualquer coisa que ainda não ficou claro, diga aí. Vamos para oitava questão. Se tiver melhorado, a explicação avise, tá? Também, se não tiver melhorado, a gente refaz. Oitava, deixa eu apresentar para vocês, porque tem um textão e a gente já vai lendo. Não. Apresentar uma janela, eu acho que é. Pronto. Deixa eu aparecer para vocês. Oitava questão. Leia o texto seguinte e responda as questões. Meu tio e a densidade do tungstênio. Meu tio trouxe um minúsculo cilindro de graduado de 0,5 milímetro, encheu com água até a marca de 0,4 milímetros. Colocou lá dentro granulos de tungstênio.
A água subiu 1/20 de milímetro. Escrevi os números exatos e fiz o cálculo. O tungstênio pesava pouco menos de 1 grama e sua densidade era A. Excelente, disse meu tio. Agora tenho vários metais diferentes, todos em grânulos. Que tal você praticar pesando-os, medindo seu volume e calculando sua densidade? Passei a hora seguinte empolgadíssimo na tarefa e descobri que meu tio me fornecera uma variedade imensa, que ia de um metal prateado, melhor dizendo, um pouco embaciado com densidade menor que 2, a um de seus granulos de osmirídio, que é uma mistura, é uma liga metálica, tá? De ósmio e irídio. Eu reconheci o metal, cuja densidade era quase 12 vezes maior. Quando medi a densidade em um minúsculo granulo amarelo, vi que era exatamente igual ao do tungstênio. A, né, que era o valor da densidade. Para ser exato. Está vendo? Meu tio comentou. A densidade do ouro é quase igual à do tungstênio, mas a da prata é bem mais leve. É fácil sentir a diferença entre ouro puro e prata revestida de ouro, mas seria difícil com o tungstênio revestido de ouro. Aí foi extraído lá de um texto, tá aqui a referência, e aqui a explicação. Osmirídio é uma liga metálica de ósmio e irídio. No texto extraído do romance Tio Tungstênio, foi retirado um número e substituído pela letra A. Calcule o valor aproximado de A. Então vamos lá. Primeiro ponto. Meu tio trouxe um minúsculo cilindro graduado de 0,5 milímetros. Deixa eu desenhar o cilindro aqui. Deixa eu parar de compartilhar. Aí vocês abram aí, fixem no caso, né, a minha câmera. E encheu com água até a marca de 0,4. Tá aqui. Então, subir. Então colocou lá dentro granulos de tungstênio. A água subiu 1/20 de milímetro. A 1/20 nada mais é que 1/20 de milímetro. A gente faz a divisão, isso nos dá 0,05. Então, 0,05 mais 0,4 dá 0,45. E aí ele colocou os granulos aqui dentro, vamos fingir que é isso. E a água subiu até essa medida aqui. Eu vou colocar mais ou menos aqui, tá? Então, nós aqui já podemos identificar um valor de volume, concordam? Que valor seria esse? Alguém conseguiria identificar? Alguém conseguiria dizer qual é o valor do volume para essa questão? E aí, gente? Vai ser exatamente essa diferença. Pode falar, Watson. 0,45 ml? Não, porque veja, vai ser exatamente a diferença de 0,4 e 0,45, que vai ser 0,05. Então, o volume para essa quantidade de granulos é 0,05 milímetros. Isso aqui tudo é milímetro, 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 milímetro. E a massa ele fala aqui logo no começo. Quer ver? Pronto. Escrevi os números exatos e fiz o cálculo.
o tungstênio, que são esses granulos aqui de tungstênio, tá? Pesava pouco menos de 1 grama. Então, nós vamos colocar a massa aproximadamente 1 grama. E aí a gente só faz o cálculo da densidade, que vai ser massa sobre o volume é igual a massa a aproximadamente 1 grama. Então, nós vamos ter aqui um resultado aproximado, não vamos ter esse valor exato por ml. Professor, mandaram mensagem no chat. 0,96 gramas, segundo Jamile. Gramas por... Ah, não, Jamile. 0,96 gramas é referente a quê? A esse valor de massa... Informa no texto, é esse valor, 0,96. Jamile? Professor, eu não vi. Eu também não. É por isso que eu coloquei aproximadamente 1 grama. Por isso que eu estranhei quando ela colocou. Porque 0,96 é aproximado a... Se eu poderia usar um valor aproximado, pode. Eu estou usando 1 porque... como é que se diz? Porque ele fala ali, um valor aproximado a 1. Aí eu não sei se pouco menos de 1. Então, 0,96 é pouco menos que 1, entende? Mas aí você poderia usar 0,97, 0,95, né? Até 0,90 é aproximadamente 1. Depois, até 0,85 é aproximadamente 1 ainda, entendeu? Aí teria muitos valores. É por isso que eu coloquei 1 grama. Mas se você quisesse usar 0,96, sem problema também. Até porque o resultado que nós vamos ter aqui não vai ser exato. De boas. E aí a gente só faz a divisão. 1 grama dividido por 0,05. Isso nos dá aproximadamente 20 gramas por ml. Esse é um valor aproximado. Então, essa seria a densidade do tungstênio, respondendo a letra A. E a letra B, ele disse que durante o texto foi utilizado algum termo incorreto. Alguém conseguiu identificar que termo seria esse? Deixa eu mostrar aqui para vocês. E eu nem postei o vídeo ainda da semana passada, mas... Já tá aparecendo aí? Não. Ah, não. Ah, agora vai. Às vezes demora um pouquinho para apresentar. Bom, durante o texto, alguém conseguiu identificar algum termo que foi utilizado incorreto? É uma besteirinha. Besteirinha porque a gente já... Aquele que o senhor viu era o certo, professor. Oi? Aquele que o senhor achou que era, quando a gente estava lá na sala, era o certo? Boa pergunta. Eu continuo usando ele. Deixa eu olhar aqui. Eu tô com um livro aqui. Se eu não me engano, o senhor disse que não era o volume, era outra coisa. Era um pouco mais acima, no começo do texto. Porque aqui ele fala que... Deixa eu subir aqui. Ó, escrevi os números exatos e fiz o cálculo. Não foi aqui. Pronto, o tungstênio pesava. Ou seja, Medindo o seu volume, o senhor disse que isso estava errado. eu disse isso. Foi. Foi nessa parte, não? Eu achei que tinha sido aqui, ó, pesava, porque o correto não seria verificando a massa, porque o peso é diferente de massa, né? Ah, certo. Aí, no caso, você acha que eu disse aqui, medindo seu volume e calculando sua densidade? Não, eu acho que não. Pronto, esse foi o que eu identifiquei, né? Que não é uma coisa muito grave. E aqui no livro tem o seguinte: resposta pessoal. Espera-se que os alunos identifiquem o termo leve, que está impróprio do ponto de vista da ciência. A frase correta do ponto de vista seria: a expressão mais leve foi substituído por menos denso. Deixa Mas eu na ver aqui. questão não fala que é Oi. que está destacado?
questão, acho que ela fala que onde está errado na parte destacada que está em escurinho aí. Que é pra gente tirar daí, da parte onde está destacada mesmo, não do texto em si. Só dessa daí. A densidade do ouro, a parte daí. Acho que fala, ó. É isso mesmo. O trecho destacado contém termo impróprio. Diga qual é e troque-o de modo a deixá-lo cientificamente correto. A densidade do ouro é quase igual à do tungstênio, mas a da prata é bem mais leve. Pronto, é isso mesmo aqui, ó. Pronto. No caso, o correto seria dizer a densidade do ouro é quase igual à do tungstênio, mas é menos denso que a da prata. Só isso aqui para corrigir. Tranquilo? Mas, se fosse analisar todo o texto, eu diria que essa parte aqui do pesando também poderia ser substituído por verificando a massa. Tá certo? Dúvidas? Certo. Teve alguma questão que ficou bugada? Pra mim tá de boas. Pra mim tá de boa, professor. Deise, Tranquilo. Jamile, que vocês que estão no modo à distância, foi tranquilo? Não, eu achei essa atividade bem difícil, não vou mentir. Eu tive bastante dificuldade, deixar até algumas em branco. Eu, professor, eu fiquei perdida na letra E do sexto. Eu fiquei voando, tô falando aí, eu até me esqueci depois de perguntar. Deixa eu olhar aqui. Eu não entendi, eu fiquei voando. Deixa eu ver qual é a letra E do sexto. Ah, eu misturei tudo aqui. Letra F eu achei. Que aí explica a densidade do. Explica o significado das densidades calculadas nos itens B e C. Ah, sim. Deixa eu achar a folhinha aqui. Não, é isso. Saí jogando aqui no que misturou tudo. Esse é a F, mas vamos para. Deixa eu abrir aqui a questão que a gente dá uma olhadinha melhor. Letra E do 6, não é isso? Isso. Explique o significado das densidades calculadas nos itens B e C. Os itens B e C nós tivemos. Deixa eu ver aqui rapidinho. 3, 4, 5. Pronto. Essa folha aqui. No item B, nós encontramos a densidade de 7,87 gramas por centímetros cúbico. Isso no item B. E no item C, nós encontramos a densidade de 1,31 gramas por litro. Colocando aqui, separando aqui, destrinchando melhor, nós temos que 7,87 gramas para 1 centímetro cúbico. Ou seja, em 1 centímetro cúbico, pensando em um cubo, seria mais ou menos isso aqui. Você teria 1 centímetro aqui, 1 centímetro aqui e 1 centímetro aqui. 1 centímetro de largura, um de altura e um de comprimento. Aí multiplica os três, você tem esse valor aqui, 1 centímetro cúbico. Então, para cada 1 centímetro cúbico de ferro, nós vamos ter 7,87 gramas de ferro. Então, ou seja, para cada 1 centímetro cúbico, nós vamos ter 7,87 gramas. Então, se nós tivéssemos 2 centímetros cúbicos, algo desse tipo assim. Dois centímetros cúbicos, 2 cubos em cima. Então, nós teríamos duas vezes esse valor. Teríamos 7,87 gramas aqui, 7,87 gramas aqui. E vai aumentando. Para o oxigênio, nós teríamos 1,31 gramas para cada 1 litro. Em 2 litros, nós teríamos
2,62 gramas de oxigênio. E aí essa relação ela vai sendo diretamente de acordo com a quantidade. Se você aumenta o volume, aumenta a massa na mesma proporção. Se você aumenta o volume, aumenta a massa na mesma proporção. É basicamente isso. Clareou mais ou ficou mais em dúvida ainda? Não, agora deu para entender, sim. Pronto. Obrigada. Pronto, a relação quando nós temos assim duas unidades é exatamente essa. É o quanto de uma unidade nós temos dentro da outra, ou o quanto dessa unidade nós temos essa presente. Entende mais ou menos? Uhum, entendi agora. Espero ter ajudado. Mais alguém? Alguma dúvida? Pra mim, não. Professor, Sim, acho que na questão 4, mas, assim, vamos dizer assim, vamos supor que tem um recipiente com 200 ml e eu deixa eu só tenho localizar algo... aqui a questão 4 rapidinho. Tá, 3 e 4. Ah, é a 4 é a dos detergentes, né? Pode falar. sim. Deixa eu ver. Ele fala que ele distribui, eu acho, as gramas do material em 6 copos com 200 ml. Então ficaria com 100 gramas em cada copo, né? Isso. 100 gramas equivalem a 100 ml? Para esse primeiro exemplo, 100 gramas equivaleria a 200 ml. Ah, então, tipo assim, não ter, tipo, gramas e ml não tem nada a ver, né? Tipo, se eu tiver um copo de 100 ml e colocar 100 gramas de alguma coisa ali, não vai cobrir o copo inteiro. Vai Essa é a minha depender dúvida. do produto que você está colocando, né? Porque cada material não tem uma densidade diferente, Sim. Ah, tá. tá entendendo? Aí, por exemplo, aqui foi esse sabão desse tipo, mas já né, dessa outra marca só conseguiu encher 5. Então quer dizer que vai Hum, ter mais ou menos uns 120 gramas em cada um desses copos para 200 ml. entendi. Aqui, 100 gramas equivale a 200 ml. Aqui já é 120, que equivale a 200. Então, vai depender do material, a sua composição, que vai interferir diretamente na densidade. Ok, entendi. Era só isso mesmo. Obrigado, professor. Então, tá bom. Mais alguma? Jamile, tá tudo certo para você também? Tem alguma dúvida? Tudo certo? Pronto. Amanhã eu vou tentar transmitir as aulas, tá? Deixa eu só confirmar aqui o horário. Ah, pronto. Amanhã eu vou tentar transmitir as aulas de 9 às 10, ou seja, fazer uma forma interativa. As primeiras dá para fazer também, que seria de 7 às 8h30, mas aí. Não, de 7h30 a 8h30, mas pode ser que dê algum problema na sala de informática e talvez. Enfim, aí eu vou tentar transmitir as aulas de 9 às 10. Então, vocês que estão acompanhando à distância vão poder interagir com a gente, com a turma ao mesmo tempo, tá certo? Então, amanhã eu confirmo se vai ser de 9 às 10. Pode ser que seja de 8h30 às 10, porque vai depender lá se vai ser necessário a reorganização do horário. Mas se não for necessário, de 9 às 10. Tranquilo? Eu vou montar um avisozinho, vou postar aí para vocês. E é isso. Pronto. Se ninguém tem mais Professor, uma nenhuma dúvida, pergunta. diga. O senhor não vai gravar, não, né? Porque provavelmente eu acho que amanhã não vai dar pra mim participar da aula, Depende. Se na der parte para da manhã. gravar, eu gravo. Se der, eu Ok, gravo. tá bom. Porque vai depender muito da internet. Se a internet estiver boa, dá para gravar tranquilo. Mas se não tiver, aí nem a aula vai dar para fazer, né? Mas eu gravo. Ok, obrigada. Nada. Mais alguma dúvida, gente? Não. Podemos. Não, professor. Pronto. Então vamos encerrar aqui. Até semana que vem, no mesmo horário, de 2 às 3h20, a gente tenta, né? Mas passou um pouquinho. Se vocês tiverem outra disciplina, pode sair antes, né? Mas se não tiver, sem problema. Ah, então, até semana que vem. Se der tudo certo, até amanhã, né? Então, tchau. Ok, professor, tchau.